notícia da semana foi a decisão do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, de manter a desoneração sobre a folha de pagamento dos municípios. Mas, afinal, o que isso significa? Uma lei promulgada pelo Congresso no ano passado, entre outras medidas, reduziu de 20% para 8% a alíquota da contribuição sobre a folha de pagamento dos municípios para o INSS. A medida atingiu cerca de 5.300 municípios com até 156 mil habitantes. O texto também manteve a desoneração para empresas de 17 setores. Os benefícios estavam previstos em lei anterior, mas tinham prazo até o fim de 2023 e o Congresso prorrogou até 2027. O governo federal chegou a vetar a medida, mas o veto foi derrubado pelos parlamentares. 2 dias depois da promulgação da lei, o executivo tentou revogar a decisão do Congresso, enviando uma medida provisória. Os parlamentares reagiram e o governo editou uma nova MP revogando parte do texto, mas manteve a reoneração para a folha de pagamento das prefeituras. O impasse continuou e, em negociações com as lideranças parlamentares, foi acordado que o governo enviaria um projeto de lei para tratar especificamente do assunto. Mas, de acordo com a medida provisória original, a partir da segunda-feira passada, dia 1º de abril, as prefeituras voltariam a pagar 20% para a Previdência. Diante do prazo, que seria também o de vencimento da MP, o presidente do Senado deixou perder a validade do trecho que determinava a data de reoneração da folha e prorrogou apenas o restante do texto por 60 dias. Uma MP que busque desconstituir uma lei recentemente aprovada é manifestamente inconstitucional, foi isso que nós sustentamos desde o início. Não houve de minha parte a devolução da medida provisória, porque nela havia outros institutos. Segundo Pacheco, a medida foi tomada para evitar insegurança jurídica. Nós teríamos uma realidade de 3 meses do ano com a alíquota de 8%, 60 dias de vigência da medida provisória com a alíquota de 20%, ao final da vigência da medida provisória voltar à alíquota de 8%, para aí então se discutir um novo modelo que tenha uma alíquota intermediária a partir de uma proposta do governo em negociação com os municípios. Isso é uma insegurança jurídica descabida. O líder do governo no Congresso afirmou que com a perda da arrecadação, a conta do governo não vai fechar. É possível ainda sustentar o déficit de meta zero? É possível sustentar um déficit fiscal de 0,5? Eu acho que teremos dificuldades. A responsabilidade do equilíbrio fiscal não é responsabilidade somente do Executivo, é responsabilidade também do Congresso. Segundo o líder, o governo pode ter 2 caminhos a partir de agora: aguardar a votação de um projeto encaminhado à Câmara dos Deputados com uma nova proposta sobre a desoneração, ou recorrer ao Supremo Tribunal Federal. No entendimento do Poder Executivo, a decisão do presidente do Senado fere a Lei de Responsabilidade Fiscal, já que não foram indicadas fontes de compensação às renúncias de receitas provocadas pelas mudanças. O governo vai dialogar com os projetos de lei para ver o que é razoável para ser apurado, para ser debatido. E também tem dessas questões temas que têm controvérsias jurídicas. Os temas que têm controvérsias jurídicas, o governo analisará. Não vai ser um ministério ou um poder da República que vai resolver a herança herdada do governo anterior de absoluto desequilíbrio federativo. Parlamentares de oposição ao governo concordam com a iniciativa do presidente do Senado. Tenho notado muito um esforço do governo, muitas vezes tentando reverter essas coisas, né, com uma preocupação que para mim é injustificado. A Confederação Nacional de Municípios afirmou em nota que o movimento municipalista reconhece o importante ato publicado pelo presidente do Senado e destaca que, com a medida, Pacheco cumpre o compromisso firmado com os municípios e garante uma conquista de 11 bilhões ao ano aos entes locais. A Associação Brasileira de Municípios também comemorou a decisão. É importante que os municípios tenham uma desoneração da Previdência, porque os municípios são grandes empregadores no local
os municípios promovem o desenvolvimento sustentável no território. Portanto, nós vemos com muito bom tom, foi muito agradável ouvir do presidente Rodrigo Pacheco que houve essa desconexão na medida provisória e os municípios voltaram, o município até 156 mil habitantes, voltaram a pagar 8% da previdência, quem tem previdência geral do INSS. O presidente do Congresso e o líder do governo afirmam que, mesmo com um impasse, a relação entre os poderes não foi afetada. Nós temos que reconhecer e agradecer todo o desempenho do presidente Pacheco e toda a relação aberta, franca e sincera que ele tem tido para conosco. Isso não abala a relação que nós estabelecemos, inclusive muito proveitosa no ano de 2023, com aprovações importantes, inclusive a reforma tributária. Todos os projetos, no final das contas, do Ministério da Fazenda foram muito bem recebidos, tanto na Câmara quanto no Senado Federal, e os aprovamos conscientes da importância deles para o desenvolvimento do Brasil, para o equilíbrio das contas públicas.